Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é a respeito das pessoas azuis de Kentucky. Eu sei que praticamente qualquer matéria que você vê na internet você já tem uma explicação, assim, as pessoas eram azuis de fato, tinham a pele azul porque eles tinham uma doença e pronto. E ao passo em que essa história é real, não tenha dúvidas, eu acho que dá pra gente fazer um vídeo mais completo, trazer essa mesma história de um ponto de vista mais científico, entendendo o porquê, entendendo quais as causas, entendendo por que uma família do Kentucky apresentou isso aí, entendendo qual o tratamento e depois fazendo uma análise de algumas fotos que são atribuídas a essa família. Então, eu sei que tem a versão da história que todo mundo conhece, a gente vai apresentar uma coisa um pouco mais complexa hoje, por isso que eu usei aqui para ilustrar a história uma versão bem simples que só diz tinha um monte de cara azul e mostra aqui uma fotografia e uma pintura que mostra pessoas azuis e diz aqui o local no Kentucky, simplesmente isso. Tem algumas menções também de que as pessoas dessa família tinham uma saúde excepcional e a gente vai falar a respeito desse tópico no final do vídeo. Então esse vídeo aqui vai envolver várias menções de descobertas feitas no passado e a nossa história vai começar em 1958 com um artigo publicado no jornal acadêmico Blood, Sangue, por um cara chamado E.M. Scott. Esse jornal aqui diz respeito a sangue e doenças e fisiologia, tudo relacionado ao sangue. Então esse primeiro artigo aqui diz a respeito de um estudo feito com 15 pessoas, de uma população de 2.000, de 9 famílias que moravam no Alasca, entre esquimós e índios. Dessas 15, nós tínhamos 8 pessoas em 6 famílias que apresentavam cianose, ou seja, coloração azul da pele. Foi isso que motivou o estudo em primeiro lugar. As outras pessoas, eu falei 8, mas tem 15, elas foram descobertas fazendo testes. Como assim? Essas pessoas tinham uma concentração alta de meta-hemoglobina no sangue. A gente vai falar bem a respeito do que é meta-hemoglobina mais pra frente, mas por enquanto simplesmente entenda que tem hemoglobina e tem meta-hemoglobina, e essas pessoas tinham uma concentração maior de meta-hemoglobina. Tanto a hemoglobina quanto a meta-hemoglobina, elas passam de um estado para outro através de uma enzima, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então aqui a gente tem a lista de pessoas envolvidas e a gente tem aqui a concentração. As que estão marcadas com valor maior que zero são justamente as pessoas afetadas por essa condição. A gente tem um mapa do Alasca que mostra como que essas famílias estão distribuídas, e o autor aponta que é pouco provável que essas 9 famílias estejam todas relacionadas. Ele acha que apenas 4 famílias de fato têm uma relação, elas são parte de uma mesma família maior, mas as demais são famílias separadas. E aqui ele inclusive mostra o relacionamento entre os indivíduos dessas 4 famílias, conforme você pode perceber aqui. O autor então aponta que o ácido ascórbico e o azul de metileno foram usados no tratamento. Após a administração dessas drogas, teve um efeito temporário na redução dos níveis de meta-hemoglobina e com isso os pacientes tiveram a coloração da pele, normalmente azulada, revertida para os valores normais. Eu tinha falado que nós tínhamos 8 pessoas que tinham a pele azul e outras pessoas que não tinham. As pessoas que não tinham a pele azul, mas ainda assim eram portadoras da condição, tinham algum nível de meta-hemoglobina no sangue, mas um nível menor que o nível dessas pessoas que apresentavam mesmo a pele azul. E todas elas, através desse tratamento, apresentaram uma redução dos níveis de meta-hemoglobina no sangue, portanto, redução desse sintoma da pele estar azulada. A hipótese envolvendo o ácido ascórbico foi derivada porque as pessoas normalmente apresentavam casos de cianose em épocas em que elas não colhiam e comiam frutas silvestres que possuíam ácido ascórbico, vitamina C. E a ideia do azul de metileno você vai entender mais adiante por que o azul de metileno funciona. Azul de metileno, se você pesquisar aqui no Google azul de metileno, você vai ver que se trata de um fármaco de cor azul. Então parece um tanto irônico que você use um fármaco de cor azul para tratar um paciente que está azul, mas isso funciona. Vocês vão entender também no decorrer desse vídeo. E ele supõe que a falta de alguma enzima que seja causada por um traço genético recessivo seria o causador. Aqui a gente não tem nenhuma constatação, a gente tem uma suposição. A gente constata que essas medicações aqui funcionam e a gente faz uma hipótese a respeito do que poderia causar. Mas num artigo de 59 a gente tem uma coisa muito mais complexa que mostra que, de fato, era a falta de uma enzima específica que tem o papel de reduzir a meta-hemoglobina, transformando a meta-hemoglobina. Vocês vão entender o que essa transformação corresponde, novamente em hemoglobina normal. Ele menciona também 2 tipos dessa condição, uma dominante, e essa dominante é uma condição muito mais incapacitante, e uma outra recessiva. É essa condição recessiva que a gente está abordando, tanto na família do Alasca, quanto na família de Kentucky, que a gente vai abordar
daqui a pouco. Então a gente tem aqui um estudo que envolve justamente a ação dessa enzima e verifica que essa ação é muito mais lenta nas pessoas que são afetadas pela doença, por essa condição. Então, a gente tem uma pesquisa em 1960 desse mesmo autor, todas as pesquisas que eu falei até agora são do Scott, que ampliou o número de famílias envolvidas, o número de pessoas, e dividiu os pacientes em 3 grupos. No primeiro, a gente tinha pessoas que possuíam essa condição, apresentavam cianose, apresentavam todos esses sintomas. No segundo, a gente tinha os pais dessas pessoas que apresentavam cianose. E depois, nós tínhamos as crianças que eram filhas de pais que não apresentavam nenhum tipo de condição. E aqui a gente tem justamente a taxa de redução de um corante, que isso aqui é usado para você avaliar como que essa enzima, a gente vai falar qual enzima é mais adiante no vídeo, atua para conversão de meta-hemoglobina em hemoglobina. Então aqui a gente tem as informações a esse respeito. Cada valor aqui é marcado com vezes 10 à quarta, conforme está indicado aqui, na taxa por minuto. Então, a gente tem um valor muito baixo para as pessoas que apresentam a condição, intermediário para os pais dessas pessoas e, digamos assim, normal para as crianças de pais normais. E aqui a gente tem aí a mesma comparação sendo realizada agora num gráfico. Então, ignorem essa primeira linha aqui, a gente tem essas linhas aqui. A linha marcada com pontos vazios corresponde ao grupo de pessoas sem nenhum problema. A linha marcada com pontos cheios, então a linha mais lenta, conforme você pode perceber aqui. A densidade cai mais devagar ao longo do tempo, corresponde às pessoas que possuíam a condição. E essa linha aqui corresponde aos pais dessas pessoas. Então isso aqui parece indicar que se trata mesmo de um gene recessivo, de um gene que no caso dos pais não se manifesta inteiramente, não apresenta essa condição. E nas crianças que possuem os 2 genes recessivos, então a condição se manifesta. E é justamente essa hipótese que é feita. Então a gente traça um limite justamente para essa taxa de redução e aí a gente atribui grupos. Então o grupo homozigoto recessivo corresponde a essa taxa mínima, o grupo heterozigoto corresponde à taxa intermediária e o grupo homozigoto dominante corresponde à taxa normal, a essa taxa que vocês estão vendo aqui. Então, o que você faz com essas classificações? Você compara o número de crianças em cada um desses grupos aqui e você pega esse valor e aí sim você faz a comparação com o que é esperado, considerando a probabilidade de que filhos dessas categorias aqui entrem em cada um dos grupos. Então, nesse caso aqui, a gente tem, no grupo que eu estou marcando o mouse, crianças que são eminho, 2 M's minúsculos, 2 genes recessivos. Isso aqui tem que corresponder, se a gente está considerando a nossa hipótese, às frações que você espera que esses cruzamentos aqui vão produzir. E o resultado foi que condizia, o resultado indicou que sim, que essa hipótese de que essa doença era causada por um gene recessivo é condizente com a distribuição que você observa a partir da análise de cada um dos casamentos. Perceba que aqui a gente não tem análise genética propriamente de você sequenciar o DNA do paciente, verificar o que está acontecendo, não. Aqui a gente simplesmente faz uma suposição a respeito de como que esse gene deve funcionar, e aí a gente testa essa suposição comparando a frequência real do que acontece, e a frequência esperada caso o gene funcionasse do jeito que a gente supôs que o gene funcionaria. Aqui a gente tem a genealogia, e aqui a gente tem diversos casamentos que são consanguíneos, então isso aqui é interessante, é um fator interessante que vocês vão entender no futuro. Aqui a gente tem uma legenda, então tradicional, círculo mulher, quadrado homem, isso aqui é sempre assim. Os símbolos sólidos são pessoas que possuíam essa condição. Os símbolos que são pela metade sólidos, metade brancos, são as pessoas que nós supomos que são heterozigotos, conforme está indicado lá em cima. E os símbolos que estão simplesmente vazios são as pessoas que são normais. Por sua vez, os símbolos que estão marcados aqui com uma cruz são as pessoas falecidas. Em alguns casos aqui a gente tem simplesmente momentos em que a gente não sabe como que a pessoa era ou quem era a pessoa. E uma coisa que é interessante você notar, como eu disse, é justamente os relacionamentos consanguíneos. A gente tem aqui alguns casos em que pessoas que apresentam um certo grau de parentesco
produzem descendentes. Prestem atenção nisso porque esse é um fator importante. Bom, tudo isso que eu expliquei para vocês ocorreu no Alasca, não em Kentucky. Vamos falar então agora a respeito de Kentucky. Esses artigos foram publicados, o último aqui deles em 1960, conforme está indicado, e em Kentucky, em 1964, a gente teve um médico chamado Madison Cowley que fez uma pesquisa baseada nesses artigos aqui do Scott a respeito de uma família que apresentava os mesmos sintomas lá em Kentucky. Nessa seção aqui, a família não é identificada, assim como do Alasca. Do Alasca a gente até hoje não sabe quem eram as pessoas envolvidas. De Kentucky a gente posteriormente sabe. Então, nessa parte aqui eu vou simplesmente apresentar a visão do cientista conforme a sua publicação. Então, mais uma vez, ele pegou uma família com 189 membros. Desses 189, 18 estavam disponíveis para estudo. Ele usou uma versão ligeiramente modificada do teste do Scott, fez a mesma comparação de atividade de enzima e obteve um resultado bastante semelhante. Ele então verifica que a administração de azul de metileno é eficaz para reduzir os níveis de metahemoglobina, conforme está indicado aqui, tanto antes quanto depois. E depois também ele apresenta um mapa familiar, uma árvore genealógica das pessoas que estão envolvidas, fazendo mais uma vez aquela mesma diferenciação. Aqui a legenda é um pouco diferente, círculo e quadrado significa exatamente a mesma coisa, homem e mulher, perdão, ao contrário, né, mulher e homem respectivamente. Aqui as marcadas são as pessoas que foram verificadas através do exame que elas realmente possuem níveis elevados da metahemoglobina. As pessoas que estão marcadas com meio círculo são as pessoas que possuem um valor reduzido dessa enzima, portanto possuem uma quantidade moderada de metahemoglobina. As pessoas que estão marcadas em cruzado aqui, como você está vendo, são as pessoas que foram reportadas em entrevistas por serem azuis. Então as pessoas nas entrevistas disseram, fulano é azul, tal. Agora, talvez o fulano já tenha morrido, talvez a gente não saiba, não tenha como confirmar se o fulano era realmente azul, então a gente simplesmente parte do que foi dito por alguém no passado. E aqui a gente tem esse pontinho, as pessoas que foram testadas e verificadas que são normais. Conforme você pode checar, aqui tem uma marcação de uma subfamília. Essa subfamília aqui, o autor não conseguiu evidência suficiente de que fazia parte dessa família grande, mas ele acredita que provavelmente sim. Eles provavelmente fazem parte da mesma família. E aqui, mais uma vez, a gente pode observar algumas relações de consanguinidade acontecendo. E você deve estar pensando, por que os caras casam com primo ou com tio ou tia? Na verdade, porque tanto as pessoas do Alasca quanto em Kentucky estavam vivendo em uma região extremamente isolada. A gente está falando de artigos da década de 60 e a gente está lidando aí com algumas gerações que vão até 1800 e pouco, mais ou menos. Nessa época, esses lugares eram bastante remotos, você não tinha acesso às regiões próximas, então tudo o que você conhecia eram as pessoas que moravam bem perto de você, e a quantidade de pessoas diferentes que você poderia conhecer e eventualmente se casar era pequena. Então as pessoas acabavam se casando com pessoas próximas da família, com primo ou com tio e tia, conforme as relações aqui indicam para você. Elas não faziam isso porque elas queriam exatamente. Elas faziam isso porque o local era tão remoto que elas não tinham exatamente tantas opções para fazer. Então esse estudo, como eu disse, ele preserva o nome dos envolvidos. Vocês vão entender que as pessoas tinham até boas razões para isso. Mas ele diz que o primeiro indivíduo azul foi um imigrante francês que nasceu em 1800, se estabeleceu na região, recebeu um lote na região e a partir daí a região se manteve isolada até 1930. Então a gente está em 60 e fazem apenas 30 anos em que a região começou a ter algum tipo de contato com o mundo exterior, então antes disso as pessoas não tinham, como eu já disse, muita opção com quem se casar. É dito então que os adultos não pareciam ter outros problemas além do estigma social em serem azuis. É justamente por isso, e por outras razões de ética médica, que os nomes das pessoas envolvidas é preservado. Porém, em 1974, em várias matérias de jornais a partir dessa data, o caso foi levado a público, inclusive com o consentimento da família. Então, uma das primeiras matérias traz uma história de como que esse cientista, esse médico, tomou conhecimento da família. O que é dito é que um cara chamado Luke Combs, uma vez, em 1958, trouxe a esposa doente para o hospital. A esposa estava doente, foi curada, tudo bem, mas ele era bem azulado, tão azul quanto o Lago Louise em um dia de verão. Se você vier aqui no Google e pesquisar Lago Louise, você vai ver que é bastante azul, conforme está indicado aqui. E foi justamente essa coloração azul que chamou a atenção dos médicos, chamou a atenção de uma enfermeira
e posteriormente foi englobando mais pessoas envolvidas e eventualmente chegou no cara que a gente acabou de mencionar lá em cima, perdão pelo trem apitando, e eventualmente o tema chegou no Madison Calvin, que fez a publicação em 1964. Mas essa matéria aqui identifica a família. É dito que essas pessoas são conhecidas como os Fugates Azuis, porque o sobrenome dessa família é Fugate, ou mais raramente os Combses Azuis, porque o sobrenome de alguns deles, conforme indicado aqui, é Combs. Eles são azuis, mas eles são saudáveis. É dito que as pessoas geralmente não são tão azuis assim. Menciona que uma equipe de televisão foi tentar fazer uma matéria sobre o local e desistiu porque os caras não eram azuis o bastante para serem filmados, segundo as informações. Eles mencionam vários integrantes da família e alguns deles possuem a condição. O Luke motivou toda essa investigação. Tem um tal de Zack Fugate, que ele só fica azul quando tá frio ou quando ele toma remédio, tipo aspirina. A gente tem o tio do Zack, o John, que segundo ele era tão azul quanto poderia ser. A gente tem a Carol, que tinha uma certa compleição azul, mas era mais azulada quando era criança, e ela ficou semanas internada enquanto os médicos tentavam descobrir por que ela estava azul, e com medo de ter problemas de circulação. Hoje em dia ela não é tão azul assim, ela usa esmalte para cobrir as unhas azuladas e os lábios e pele ficam azuis quando ela está doente ou cansada. Diz ainda que o pai dela usava esse indicador, você está meio azul, então você vai ficar doente, para determinar quando ela estava doente. A gente tem a Rachel, não sei a pronúncia, ela diz que ela fica azulada mais uma vez quando toma aspirina e remédios semelhantes. E uma equipe de filmagem foi no local, mas ela não quis ser filmada. A gente tem a Rosa, que diz que o irmão fica azulado quando bebe ou quando está nervoso. E a gente tem a Lee, que ouvia da avó que ela era azul porque tinha uma raça de pessoas azuis na Europa, das quais eles eram descendentes, o que não é esse o caso. Não existe uma raça propriamente de pessoas azuis na Europa. Além disso, a gente tem alguns membros da família que dizem já ter sofrido com estigma. A gente tem o Tom, que foi rejeitado no exército porque os militares achavam que ele estava realmente doente. A gente tem uma prima do Zack, que causou uma certa agitação no hospital por ser azul. E a gente tem membros que não queriam ir para a cidade porque as pessoas achavam que eles pareciam estranhos. Aqui, não sei se vocês lembram, eu mencionei justamente as pessoas que são homozigotos recessivos, então são as pessoas que possuem o gene recessivo, então esse gene recessivo é o gene que expressa. Essas são as pessoas que apresentam cianose, que apresentam a pele azulada quase o tempo todo. E a gente tem as pessoas que são heterozigotos. Essas pessoas possuem o gene dominante e o gene recessivo. Então é o gene dominante que mais expressa. Essas pessoas, como eu já disse, possuem um nível moderado de metahemoglobina, ao contrário do nível grande das pessoas que possuem somente o gene recessivo. E também essas pessoas não são azuis o tempo todo. Na maioria dos casos que eu apresentei para vocês aqui, normalmente você é normal, mas em algumas situações específicas, quando você bebe, quando você toma aspirina, quando está frio, quando você está meio doente, você apresenta uma certa compleição azul. A gente tem um artigo de 80 que faz uma pergunta do leitor a respeito dessas pessoas, e ele diz também que tinha uma lenda local de que as pessoas azuis eram enfeitiçadas. Então você pode ter uma ideia do preconceito que essa galera sofria. A gente tem então uma matéria de 82 que aborda um cara chamado Benjamin Strace. O Benjamin Strace provavelmente é heterozigótico, ele nasceu 6 gerações depois do Martin Fugate. Agora ele apresenta o nome do imigrante, o tal do imigrante francês de 1820, o Martin Fugate. É dito que ele nasceu bem azulado, ele foi levado na emergência, correndo para o ambulatório, porque os médicos estavam com medo dele ter algum problema sério de circulação, até que a avó do Benjamin falou: vocês conhecem os caras azuis lá de Kentucky? Então ele é descendente dessa galera, e aí a coisa foi explicada. É dito que no momento da matéria o Benjamin era um garoto normal, tinha apenas as unhas e os lábios azulados, e a pele ficava levemente azulada quando estava frio ou quando ele estava nervoso, o que leva à conclusão de que ele é heterozigoto. É mencionado que a maioria dos familiares viviam vidas normais até os 80 e 90, sem doenças sérias associadas à cor da pele. Não é mencionado que esses caras tinham uma saúde excepcional, uma saúde fantástica, anormal. Não. É mencionado somente que eles viveram até os 80 e 90 e não tiveram condições associadas a esse problema, a esse quadro de possuir níveis mais altos de meta-hemoglobina no corpo. Nesse momento também,
Alguns deles já estavam sendo tratados desde 64, quando o médico forneceu um suprimento de tabletes de azul de metileno, de comprimidos, perdão, a versão em inglês, para que eles tomassem diariamente e com isso mantivessem a coloração rosa. Porque é justamente o azul de metileno que produz esse efeito, e esse efeito é temporário. Então não adianta você tomar uma vez, que depois de um tempo você vai precisar de novo, e você vai precisar fazer uso contínuo. A gente vai entender por quê mais adiante no vídeo. É dito então que o Colwyn, na época, reconstruiu a árvore genealógica, traçou o Martin Fugate, que se casou com Elizabeth Smith, e fez aí uma série de marcações aqui, envolvendo todos os próximos descendentes até o Benji, conforme está indicado aqui. Benji é simplesmente o Benjamin. E aqui a gente tem mais um relacionamento consanguíneo, conforme está indicado. E aqui a gente tem a Luna Fugate, que seria a avó dos pais do Benjamin. Ou seja, a bisavó do Benjamin. Eu sempre confundo nessas situações, mas acho que agora eu acertei. Aí agora, conforme a região em que eles viviam se tornou mais integrada com o mundo, os membros da família começaram a migrar para outros locais, começaram a se casar com pessoas que eram de fora do ciclo familiar, e com isso essa mutação se tornou mais improvável de aparecer, porque, como eu disse, é um gene recessivo. A maioria das pessoas não possuem o gene recessivo. A maioria das pessoas são homozigotos dominantes, são azão ou emão. A gente vai usar M mais adiante. Se você estudou biologia, acho que do 2º ano do ensino médio, você sabe do que eu estou falando, senão a gente vai entender mais adiante. E, por isso, esse gene se torna cada vez mais diluído na população e cada vez mais improvável que alguém apresente a mesma condição. É dito que o Colwyn, na época, foi procurado por um programa de freak show, que seria tipo show de aberrações, circo de horrores, que queria fazer um desfile de pessoas azuis. E ele se sentiu aliviado quando descobriu que os caras do programa foram embora sem filmar ninguém. Aí a gente tem depois a Mary Fugate, que fez aqui uma série de publicações. Essas publicações estão armazenadas em bibliotecas. A gente não encontrou publicação aqui na internet para ler, mas essas publicações traçou uma árvore genealógica bem mais completa da família, conforme você pode ver aqui. Essa árvore genealógica aqui tem nela uma pequena parte, uma parte que é essa aqui. Essa parte aqui, Elizabeth Smith, depois aqui o relacionamento consanguíneo que eu tinha mencionado, depois a Luna Fugate e essas pessoas aqui até o Benjamin, né, são justamente as pessoas dessa árvore menorzinha aqui. Mas a Mary fez uma pesquisa muito mais completa, trazendo aqui pessoas, uma gama muito grande de pessoas, conforme você pode verificar, inclusive marcando aqui diversos relacionamentos consanguíneos e as pessoas que eram homozigotos, então marcado aqui em azul, as pessoas que carregavam a mutação, mas eram heterozigotos, e as pessoas que provavelmente eram heterozigotos, conforme está indicado aqui. Aí agora a gente tem uma reportagem da ABC de 2012 que diz a respeito de uma mulher chamada Carrie Green, conforme está indicado aqui. Ela nasceu azul, ela tem alguns problemas de circulação, ela acredita que ela é descendente, ela tem algum tipo de relacionamento familiar com os Fugates. Então ela aqui menciona que ela está interessada em descobrir a genealogia dela, que a avó e a mãe dela apresentavam o mesmo sintoma, mas não é confirmado se essa mulher realmente faz parte da família dos Fugates, se ela possui outra condição que causa o mesmo sintoma, ou se ela possui a mesma condição, mas ela faz parte de uma família diferente. Então, a informação aqui é a respeito da Carrie, e aqui a gente tem, inclusive, tinha no vídeo, mas o vídeo está indisponível a imagem de 3 homens do exército, com roupas militares, não sei se seria propriamente do exército, mas... E aqui a gente tem uma imagem que não está no vídeo, que mostra 3 homens, um deles mais... uma coloração não azul, mas um pouco mais pálida, que faz parte dessa matéria. Então não é certeza se essa mulher, a Carrie, é realmente uma Fugate, ou se ela simplesmente possui a mesma condição, ou, como eu disse, possui outra condição que causa a mesma coisa. Então, agora que a gente entendeu a respeito de como que a condição foi descoberta, como que a condição foi estudada, como que a gente traçou o que a gente sabia até o momento sobre a condição, então a gente sabia que ela era causada, a gente acreditava que ela era causada por um gene autossômico, então um gene que não está relacionado aos cromossomos sexuais, e um gene recessivo, e que essa condição é provocada pela falta de uma enzima. Isso é o que vocês sabem até agora. Então a gente vai fazer uma sessão falando a respeito de fotos que supostamente são da família, e depois a gente vai dar um detalhe mais científico, vai apresentar uma parte final a respeito do que causa essa condição e como essa condição é tratada. Vamos lá.
Vamos falar então um pouquinho agora a respeito das fotos das pessoas azuis. Vamos começar com as fotografias que realmente mostram os Fugatis. Aqui eu abri um monte de aba, mas eu acabei não precisando delas, mas beleza, já me localizei. Uma delas é essa aqui. Ela mostra o Lorenzo Fugatti e a Eleanor, que é esposa dele. Essa fotografia aqui é em branco e preto e não dá para você ver a coloração de pele. A única coisa que é mencionado é que tem um ligeiro tom azul no Lorenzo. Eu, sinceramente, não consegui observar. E essa fotografia aqui, ela tá num fundo azul com uma cor azul. Isso é bem deselegante, porque a fotografia original não tem nada disso. Essa é a fotografia original, então, apesar de eu ter achado ela primeiro nesse livro, esse livro meio que adulterou a fotografia. A fotografia correta é essa aqui, e você pode ver, você pode verificar se você observa algum tom diferente no Lorenzo, porque o Lorenzo é que apresentaria a dita condição. Mais adiante, a gente tem uma reportagem de 2012 a respeito de quem? Do Benjamin, a respeito do próprio Benjamin, que nasceu azul. Aqui para baixo a gente tem ele com a esposa, aqui a gente tem os pais dele, os pais do Benjamin. A esposa aqui, os relacionamentos consanguíneos já encerraram há um tempinho. As pessoas não mais praticam isso, porque agora elas têm a opção de conhecer pessoas de outros lugares. Você pode ver que eles realmente não apresentam essa coloração azul. Avançando mais aqui, a gente tem as pinturas. Essa pintura aqui foi feita em 1982. Foi feita justamente para essa matéria aqui. Essa matéria de 1982 que conta a respeito do nascimento do Benjamin e apresenta aí todos os demais detalhes. Depois a gente tem mais algumas pinturas inspiradas, no caso. A gente tem essa pintura aqui, que tem o nome do riacho no qual essa família de Kentucky vivia. Então aqui a gente tem uma pintura. E eu não achei o autor dessa segunda. Esse aqui eu achei, um cara chamado My Good Babushka. Não sei o que isso significa, mas essa aqui, que mostraria a Luna Fugatti e o John Stacy, aqui, eu não achei o autor. Se alguém souber, por favor, complemente. Para quem se interessa mais a respeito da história da família, você pode ver nessa página aqui. Isso aqui é uma página a respeito da genealogia dessas famílias. Então aqui a gente tem bastante fotos, tanto de pessoas que ainda estão vivas, que estão bem, quanto fotografias antigas. Infelizmente, a maioria das fotos aqui estão em preto e branco e com isso a gente não consegue atestar a coloração dessas pessoas, mas aqui você pode dar uma olhada depois em todas elas. A gente tem documentos, a gente tem uma série de coisas que permitem atestar um pouquinho daquela árvore genealógica que a Mary produziu. Agora sim, vamos falar de pessoas que não são Fugatis. A primeira delas é essa fotografia aqui, mostra uma moça com os olhos e lábios azulados. Ao passo em que essa moça possui a mesma condição, essa moça ela não é descendente dos Fugatis. Ela inclusive menciona aqui que ela foi adotada da Irlanda. E que, então ela com certeza não tem relação com os Fugatis, mas talvez ela tenha relação com dois irmãos azuis, que é um caso que ocorreu na Irlanda em, deixa eu só pesquisar a data aqui, 1942, eles foram tratados e tudo mais. Depois a gente tem essa fotografia aqui, que mostra duas pessoas jovens e um médico. Isso aqui é simplesmente uma encenação da série Mistérios no Museu. Isso aqui não é uma imagem real. Isso aqui é simplesmente uma encenação. E falando em encenação, essa fotografia desse cara azul aqui é simplesmente cena do filme Blue, que diz respeito a essa doença, a essa condição, mas é uma encenação. Esse cara não é azul de verdade. Depois a gente tem essa imagem aqui, que é um azul bem artificial e, curiosamente, a mão não é azul, só o resto. Numa foto preto e branco. Isso aqui é uma montagem clara dessa fotografia aqui, então besteira. Depois a gente tem algumas fotografias de pessoas com pele azul, de fato. A gente tem, por exemplo, esse cara aqui, esse cara com pele azul. Ele ficou azul assim porque ele tomou uma solução caseira de prata coloidal. Isso é uma condição que não tem a ver com a condição que a gente está falando desde o começo do vídeo, provocada pelo acúmulo de sais de prata no organismo. E um fabricante de prata coloidal fez aí uma matéria a esse respeito, não vem ao caso agora, mas ele colocou essa imagem dessa moça azulada com essa outra moça no fundo aqui, com um Fugatti, uma pessoa da família Fugatti de Kentucky. Agora, na verdade, essa moça aqui não é uma Fugatti, essa moça aqui é uma modelo de Photoshop, tá? Aqui a gente tem a mesma imagem da moça, tal, sendo usada para retocar, sendo usada para fazer uma série de coisas diferentes, inclusive deixar ela azul. Então, não, essa moça aqui é normal, essa moça não tem nada a ver com os Fugatis. A gente realmente espera que os produtos aí da Golden Gevity, sei lá como se pronuncia isso, não sejam tão duvidosos quanto a pesquisa do setor aí que faz a comunicação com o público, seja lá o que seja. Depois a gente tem um outro caso envolvendo prata coloidal de um político americano chamado Stan Jones.
Ele tomou essa solução de prata coloidal porque ele ficou com medo de que o bug do milênio provocasse uma escassez de antibióticos e nenhuma dessas coisas aconteceu. Depois a gente tem o caso da Rosemary. A Rosemary, essa aqui é uma fotografia dela bem mais jovem, que também adquiriu a mesma condição após pingar no nariz gotas de prata coloidal. Ela já tem uma idade muito maior, conforme você pode verificar. Ela ainda possui a pele um tanto azulada, ela passou por alguns tratamentos. Essa aqui é uma imagem dela, não é de um Fugate. E a gente tem essa imagem dessa senhora sorridente aqui, com pele também azulada. Essa imagem chegou até mesmo a ser exibida como sendo a Luna Fugate. A Luna, a bisavó do Benji. Na verdade, não. Na verdade, essa aqui não é mencionado quem, mas aqui no próprio site da Rosemary, conforme você pode ver, esse aqui é o site dessa Rosemary, que eu acabei de falar aqui agora. Essa mulher é uma mulher anônima que possui a mesma situação, a mesma intoxicação por sais de prata no organismo, e essa foto foi tirada algumas semanas antes dela falecer. Então não, essa mulher não é a Luna. A Luna apresentava esse quadro de pele azul em decorrência de uma condição genética. Essa mulher aqui, a mulher dessa foto, e dessa foto aqui, apesar de estar no obituário errado, ela tem esse quadro por causa de prata. Por causa de sais de prata no organismo, assim como esse homem aqui. Esse homem que apareceu lá no comecinho do vídeo também tem a mesma condição, conforme este artigo aqui indica. Aqui a gente tem ele de frente, ele tem 92 anos e segundo a matéria ele não tem outros sintomas por isso. Legal. Falamos então da parte histórica, falamos das fotos, vamos ver então como que essa condição ocorre. Porque até agora tudo que eu apresentei foi uma explicação superficial, meio que sustentada nas descobertas dos artigos, mas vamos fazer uma coisa mais atual. Então essa condição é causada pela deficiência de uma enzima chamada citocromo B5 redutase. Eu traduzi deste nome aqui e ela é abreviada por isso aqui. O que essa enzima faz? Ela é capaz de reduzir a metahemoglobina para a hemoglobina normal. Qual que é a diferença? Na metahemoglobina o ferro está na forma Fe mais 3. E, por isso, ele não pode se ligar ao oxigênio. Logo, a metahemoglobina não carrega oxigênio. Por outro lado, na hemoglobina, o ferro está na forma Fe mais 2. Portanto, ela consegue carregar oxigênio. Como essas pessoas têm uma deficiência dessa enzima, essas pessoas têm acúmulo de metahemoglobina no sangue. Porque nem toda metahemoglobina, é convertida para hemoglobina, conforme está indicado aqui. Então, se você tem uma deficiência dessa enzima, você não tem tanta conversão de metahemoglobina para hemoglobina e, portanto, você tem um acúmulo de metahemoglobina. Assim como eu disse, os portadores possuem esse acúmulo e, com isso, o sangue tem uma coloração marrom azulada. Essa condição tem o nome metemoglobinemia. Esse termo aqui já apareceu algumas vezes no Desmistificando aí no PDF, mas eu evitei falar porque é um belo trava-língua. O tratamento é o azul de metileno. Por que ele funciona? Porque ele é reduzido para azul de leucometileno. E esse azul de leucometileno atua como um doador de elétrons que permite reduzir a metahemoglobina para a hemoglobina normal. Então aqui você tem a hemoglobina, através da oxidação ela se torna metahemoglobina e a metahemoglobina é reduzida para hemoglobina, através de um ciclo bem mais complicado que não vem ao caso aqui. Normalmente, isso envolve a dita enzima que a gente acabou de falar, o citocromo B5 redutase. Agora, como esses pacientes possuem uma deficiência, isso não acontece, acúmulo de metahemoglobina. Você dá o azul de metileno, ele se torna azul de leucometileno, através de uma outra cadeia mais complexa, que não vem ao caso, e o azul de leucometileno faz o papel da enzima, permitindo a redução, devolvendo para hemoglobina. A condição que os Fugates possuem é causada pela falta da enzima, como eu disse, mas tem outras condições. Tem uma, por exemplo, que envolve hemácias defeituosas. Essa condição, como eu disse, acho que no começo é muito mais incapacitante, não é o caso dos Fugates. O caso dos Fugates é exatamente esse, falta da enzima. Essa falta de enzima é causada pelo quê? Por um gene recessivo autossômico localizado no braço cromossômico 22q13qtr. Não entendi absolutamente nada. Tudo bem, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos localizar essa mutação. A gente tem 23 pares de cromossomos. Cada par de cromossomo tem um de origem materna, um de origem paterna. Essa condição afeta o par 22. E esse par 22 não é ligado ao sexo do indivíduo. 22 significa, então, o cromossomo 22. E o número 13 e a letra Q significa que ele fica na posição 13 do braço maior, do braço Q, que indica o braço maior. Então aqui a gente tem o cromossomo 22, ele fica na posição Q13.
entre essas possibilidades aqui. Eu tinha dito também que o gene era recessivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como eu disse, o indivíduo precisa de ambos os cromossomos com esse gene recessivo para que a condição se manifeste. A gente vai representar o gene causador por heminho e o gene dominante por hemão. Hemão é normal, heminho é o gene causador dessa condição. O indivíduo pode ser homozigoto recessivo, então ele tem heminho. Nesse caso, ele tem cianose e ele tem níveis elevados de metahemoglobina no corpo. Ele pode ser heterozigoto, ele tem hemão e heminho. Nesse caso, ele tem cianose em momentos bem específicos e tem uma quantidade moderada, faltou um dá aqui, de metahemoglobina no corpo. Ou ele pode ser um homozigoto dominante. Hemão, não tem cianose, tem uma quantidade mínima e normal de metahemoglobina no corpo. Eu e você provavelmente estamos nessa categoria aqui. O indivíduo heminho tem a condição e obrigatoriamente transmite um gene, um heminho, para os seus descendentes. Porque no momento em que você tem a produção do espermatozoide ou do óvulo, vai pegar um dos dois genes aqui. Ou vai pegar um heminho ou vai pegar um heminho. Logo, vai pegar um heminho. Não tem outra opção. No caso dos indivíduos hemão-heminho, pode pegar um dos dois, tanto o hemão quanto o heminho. Então, eles geralmente não manifestam condição e tem uma possibilidade de transmissão do gene para os descendentes. Assim, um casal pode combinar esses genes e produzir descendentes com as seguintes probabilidades. Se a gente tem um casal de hemão, pessoas normais, 100% que o descendente vai ser normal. Aí, claro, eliminando a possibilidade de uma mutação aleatória. Depois a gente tem uma pessoa saudável, normal, e uma pessoa heterozigótica. Nesse caso a gente tem 50% de chance da pessoa ser absolutamente saudável e 50% de chance dela carregar a mutação. Se a gente tem um casal normal e um casal que... Perdão, uma pessoa normal, uma pessoa que possui a condição, é 100% de chance que o descendente vai ser heterozigótico. Se a gente tem um casal de pessoas que ambas são heterozigotos, a gente tem 25% de chance de ser normal, 25% de chance de ter a condição e 50% de carregar o gene, mas não manifestar a condição o tempo todo. Se a gente tem um casal que é formado por uma pessoa heterozigoto e um homozigoto, a gente tem 50% de chance de apresentar a condição, 50% de chance de só carregar. E como eu disse, a gente tem um casal que ambos possuem a condição e manifestam a condição, é 100% de chance que o filho vai manifestar a condição. Como esse gene é raro, fica evidente por que as famílias com relações consanguíneas possuem uma chance maior de terem descendentes que manifestem essa condição. E o oposto disso leva à dissolução gradual desse gene e menor probabilidade de alguém com a condição aparecer. Conclusões então, as pessoas de Kentucky azuis são um caso real, mas esse caso é completamente explicado e compreendido através da ciência. Essa condição afeta poucas famílias no mundo, a gente tem as no Alasca, em Kentucky, os irmãos na Irlanda. No caso dos Fugates, a origem é o Martin Fugate, que é um imigrante francês. A condição é chamada metemoglobinemia, é um belo trava-língua, é causada pela deficiência da enzima citocromo B5 redutase, que por sua vez é causada por um gene recessivo na posição 22q13-QTR. Eu espero que eu tenha explicado bem o que isso significa. O tratamento é simples, envolve simplesmente a ingestão ou o recebimento intravenoso, se a situação for mais complicada, de azul de metileno. Isso atua como um doador de elétrons para a redução da metahemoglobina em hemoglobina normal. Alguns sites dizem que os Fugates eram anormalmente saudáveis. Na verdade, a gente não tem menção disso. A gente tem menção que eles viveram até os 80 e 90 e que eles não tiveram outros quadros relacionados a essa pele azul. Mas não tem menção de que eles eram super saudáveis, mais saudáveis que o normal. Os relacionamentos consanguíneos contribuem para a prevalência dessa condição. Claro que você precisa ter o gene para isso acontecer. Incesto não produz gente azul. Se você não tem o gene disso na sua pool genética, você precisa do gene. Mas, nessas situações, a possibilidade de você transmitir o gene e produzir descendentes que expressam esse gene é maior. E claro, as pessoas não faziam isso porque queriam, mas sim porque não tinham tanta opção assim. E se você procura imagens para ilustrar, vocês viram que tem uma pintura na miniatura desse vídeo, é justamente por isso, porque a gente não tem fotografias que mostrem claramente os Fugates azuis. Esse vídeo é sobre os Fugates azuis, não é sobre um cara que tomou prata coloidal, então eu não vou colocar esse cara aqui na miniatura do meu vídeo. Então se você procura uma imagem, procure uma imagem que de fato represente o que você está falando. Valeu por você que assistiu e pra gente se ver. Da última vez que eu falei 3-0 pro Palmeiras, eu acho que deu ruim, então vou falar 1-0 pro Palmeiras amanhã na Libertadores só. Hoje, quando vocês estão vendo. Em breve a gente se vê, como eu disse, falou.